Jesus nos abençoe nesta manhã de luz, de paz, de amor, para que possamos, assim, aprender o seu Evangelho, aprender as suas leis. Leis naturais, é para isto que estamos encarnados, para progredir. Deus, Pai maior, que criou todo o universo e nos deste como governador o irmão maior Jesus, que teve o amor profundo de encarnar para nos ensinar exatamente o amor, que tentamos praticar, mas ainda não conseguimos. Conseguimos compreender faces do amor. Te pedimos que nos inspire a este estudo e que, acima de qualquer coisa, além de recitá-lo, possamos realmente compreender e praticar. Caros, o nosso Evangelho desta manhã é o capítulo 4. Não pode ver o reino de Deus, ninguém pode ver o reino de Deus, quem não nascer de novo. Nós estamos no item dos laços de famílias. Muitas pessoas pensam que a reencarnação destrói os laços de família, porque quando você nasce numa família, depois você desencarna e numa outra encarnação vai nascer em outra família. Este é o primeiro engano. Porque nós criamos grupos familiares, nós criamos laços de afinidade, através dos nossos gostos, semelhanças, através do nosso aprendizado, no estágio que nós estamos. A lei natural de reencarnação é como a vida que nós temos na Terra. Nós não temos uma família numerosa, nós não temos parentes e vizinhos, nós não nascemos numa cidade onde tem outros grupos familiares. Exatamente dessa maneira são os laços familiares espirituais. Nós formamos grupos por afinidade, por aprendizado. E o outro engano, ao pensar que a reencarnação destrói os laços de família, é que nós não vamos nascendo infinitamente e conhecendo ou vivendo com espíritos diferentes de nós. Nós nascemos quase sempre na mesma família. Por que eu estou colocando um quase aqui? Porque às vezes é necessário nos emprestarmos a outras famílias, mas eu já explico isso. A primeira coisa, é mais importante nós compreendermos que nós temos laços de afinidade, que nós nascemos na mesma família até aprendermos tudo o que precisamos aprender, que criamos esses laços familiares e esses laços são eternos. Jesus nos ensina sobre esses laços de família quando ele está diante de Pilatos, que Pilatos está começando o seu julgamento, e ele diz assim: acha mesmo que eu preciso de ajuda? Se eu precisasse de ajuda, a minha gente, ou seja, a minha família, viria lutar por mim, mostrando que nós temos uma família de origem. Então, nós não caímos de paraquedas numa família. Mesmo quando a gente diz assim, poxa vida, eu gostaria tanto de ser daquela outra família, nós não caímos de paraquedas na nossa família. A família, ela é constituída pelas semelhanças de afinidade, pelos gostos. E lógico que na nossa família nós vamos ter também espíritos antipáticos, espíritos que não fazem parte de nossa família. É aí que eu disse que quase sempre nós estamos na mesma família. Às vezes, a nossa família já progrediu bastante. Aquela família de laços espirituais, aqueles que não são destruídos pelo corpo físico quando a gente chega ao desencarne, porque, na verdade, a morte, ela não existe. O que decompõe através da morte é o corpo físico. O corpo espiritual, lembrando Paulo que dizia que nós ensinou, aliás, que nós temos um corpo físico e um corpo espiritual, um corpo astral, mostrando que o corpo físico somente é que é destruído pela morte.
Então, quando nós somos destruídos pela morte, nós voltamos para a nossa família, aquele grupo espiritual, aquela verdadeira vida, a vida espiritual. Lembrando que o Evangelho de Jesus é todo pautado sobre a vida futura. E às vezes nós esquecemos disso, que nós estamos aqui em aprendizado, em oportunidade de progresso, mas que nós sempre retornamos à nossa família espiritual, nós sempre retornamos aos nossos familiares, nós sempre retornamos àquele que amamos. Mas o que acontece? Acontece que a nossa família começa a progredir e nós não. Nós continuamos errando, persistindo no erro, por prazer. Olha, nós erramos e persistimos no erro por prazer, por egoísmo, por instinto, por não perdão, porque às vezes uma pessoa faz alguma coisa para nós. Mais ou menos assim que acontece. A pessoa nos fere e nos magoa. Em vez de nós compreendermos aquela situação, porque nós também ferimos e magoamos, nós não compreendemos, não perdoamos, só que a nossa família está progredindo e nós não. E nós precisamos repetir a mesma lição. O que acontece conosco quando nós estamos na escola? Todo mundo já passou pela escola. Então, você está no nono ano do seu aprendizado na escola física, na escola material. Mas você foi negligente, cabulou a aula, foi ver um filme, foi brincar com os amigos, foi fazer um jogo, foi fazer isso. E no final das contas, você não teve aprendizado suficiente e tem que repetir o ano. A sua sala foi para o ano seguinte. E você está no ano anterior. Você vai repetir o ano. Com a vida é a mesma coisa. Então, se a minha família já foi para o primeiro ano do curso superior e eu ainda estou no nono ano, no quinto ano, no sexto ano, eu não posso mais ficar com a minha família. Por mais que eu ame, por mais que eu deseje. Eu não posso ficar. Por quê? Porque ela está avançada no progresso. Ah, mas isso é uma injustiça? Não é, não. Na lei de Deus não existe injustiça. O princípio da encarnação é o nosso princípio de criação. Nós somos criados simples e ignorantes, com igual capacidade para aptidão, para aprender, sem privilégios, sem merecimentos, favoricismo. Na lei de Deus não existe privilégios e favoricismo. Existem leis naturais imutáveis que nós estamos pautadas por ela. E nessas leis naturais e imutáveis, nós temos o quê? Nós temos a nossa liberdade de ação. Eu estou numa experiência, eu posso ser boa ou eu posso ser má. Ninguém vai me impedir disso, nem Deus vai me impedir disso. Nós temos essa liberdade de ação. Agora, aquilo que eu semeio, vamos lembrar Jesus? A semeadura é livre. Aquilo que eu semeio, eu tenho que colher as consequências. Então, se eu semeei a maldade, o egoísmo, a crueldade, a falta de paixão, ciúmes, a inveja, os rancores da vida, e a minha família espiritual, aquelas pessoas que eu amo, está plantando a bondade, a generosidade, a paciência, o perdão, o amor, como é que eu vou nascer com essa família? Eu tenho que nascer num lugar onde as pessoas não fazem parte da minha família espiritual, mas está no mesmo aprendizado, está lá no nono ano. A minha família foi para o curso superior, mas eu estou no nono ano, repetindo as lições. Então, se não é injustiça, e não é realmente injustiça, o aluno que não teve aprendizado não passar de ano, também nas leis naturais de Deus não há injustiça quando nós ficamos atrasados. Gosto muito de um escritor, Oscar Wilde, que diz que todos nós estamos na sarjeta. E na lei encarnatória, todos nós estamos na sarjeta. Porque nós estamos encarnados. Se nós estamos encarnados, é porque nós ainda temos lições para aprender. Porque o que ensinou Jesus? Que quando nós estivéssemos prontos, iríamos morar com ele. Nós estamos prontos de morar com ele? Lógico que nós queremos morar com Jesus. Todos nós almejamos, quando eu morrer, eu quero ir para o céu. Quero ir para o paraíso. Todos nós almejamos isso.
E é um almejo muito bom. É um esforço de aprendizado para se fazer melhor. Mas nós não estamos prontos. E ele diz que somente quando estivéssemos prontos que iríamos morar com ele. Então, nós estamos encarnados para isso. Se nós estamos encarnados, nós estamos na sarjeta, aí fazendo lições. Só que alguns de nós, segundo o escritor, estão olhando para as estrelas. O que as leis naturais nos ensinam? O que Jesus nos ensina? Que aquele que faz bem feito, faz mais rápido. Se ele faz mais rápido, ele volta mais rápido para a sua família. Lembrando Jesus, mais uma vez, em outra passagem que ele diz assim, eu já citei a de Pilatos, mas em outra passagem ele diz assim, os discípulos, a multidão em torno dele diz assim para ele, sua mãe e os seus irmãos estão te procurando. Ele olha para as pessoas, para os discípulos e diz assim, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E arremata dizendo, senão aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, nós temos uma família espiritual e essa família espiritual tem que estar de acordo com as leis naturais de Deus. E quando nós não estamos com a nossa família amada, com aqueles que nós amamos de coração, é porque nós estamos refazendo lições, estamos repetindo. Então, quando nós encontramos pessoas antipáticas a nós, nossa família, ou nós cometemos um erro para com ele, ou ele cometeu um erro para conosco, ou ele cometeu um erro para com a família dele, e a família dele progrediu e ele está na nossa família porque nós estamos no estágio dele, ou o inverso também é verdadeiro. Nós estamos na família dele, porque a minha família, nossa família progrediu, e nós estamos no estágio dele. Então, de uma forma ou de outra, nós somos todos conhecidos, somos todos semelhantes, e quando a gente diz assim, aquela pessoa é um senhor desconhecido, não é verdadeiro, porque nós estamos na mesma escola. E aí tem aquelas pessoas que dizem assim, mas a lei da encarnação, você vai ficar infinitamente, você vai casar 10 vezes, vai ter 20 pais, vai no seu... Gente, somos sempre os mesmos. Lembra que somos sempre os mesmos? A lei da encarnação não significa criar outro espírito. Aí a outra negação das pessoas, a encarnação não existe porque o espírito é um só e único e só foi criado naquele momento. Naquele momento que ele foi criado, ele vai existir pela eternidade. Grande verdade que ele está dizendo, é uma verdade. Então nós não podemos contestar essa pessoa, porque quando nós fomos criados, nós vamos existir pela eternidade. Nós somos imortais, não somos eternos. Eterno somente Deus. Mas a encarnação não é criar espíritos. A encarnação é etapa de aprendizado para o espírito. Olha a diferença. O espírito pega uma etapa, uma vida corpórea, um estágio de aprendizado. O espírito é o mesmo. Então eu tenho vários aprendizados. Quantas encarnações nós temos? Dá para saber? Por que nós não sabemos? Por que nós esquecemos? Veja como que a lei de Deus é linda, maravilhosa, extraordinária. Gente, às vezes a gente quer dar palpite para Deus. Eu sei que a gente quer dar palpite para Deus. Nós queremos dar palpite até para... O pai faz de um jeito, a gente diz que ele está errado. A mãe faz de outro jeito, a gente diz que ela está errada. A gente faz de um jeito, os nossos pais dizem que está errado. Nós vivemos... sem contar amigos, esposos, filhos, nós vivemos palpitando na vida do outro, em vez de cuidar realmente da nossa vida. Então, nós gostamos sim de dar palpite na vida de Deus. Se a lei de reencarnação é real e é necessária, por que eu não tenho esquecimento? Então, hoje, José, por que nós temos o esquecimento? A importância do esquecimento na etapa encarnatória. Porque se nós não tivéssemos o esquecimento, nós não progrediríamos. Acho que é assim que fala essa palavra. Nós não teríamos progresso. Por que nós não teríamos progresso? Vamos lá, vamos figurar. Eu sou linda, maravilhosa hoje. Eu penso na bondade hoje. Eu penso no amor hoje. Eu penso na lei da vida eterna, na reencarnação, na pluralidade das existências. Eu compreendo Deus, Jesus hoje. Mas no meu passado eu não tinha nada disso, eu não pensava nada disso. Eu queria as coisas à força, na marra. Então,
Vamos supor que eu era uma pessoa muito cruel, muito violenta. E por causa de ser muito cruel e muito violenta, eu causei muito danos a muitas pessoas. Muito bem. Eu vou a óbito, eu desencarno, chego na minha família espiritual, ela diz assim, você não aprendeu nada. Você não aprendeu nada e por causa disso você vai ter que nascer em outra família, porque nós estamos mais alto, você está aqui embaixo. E você vai para outra encarnação. Divine, você é divine, mas você vai para outra encarnação. Muito bem. Eu vou para outra encarnação com uma família que está no mesmo entendimento meu de toda essa crueldade. Aí eu falo assim, só que eu quero ser boa, eu não quero ser má. Eu quero ser boa. Então eu fico, eles me ensinam, passam lições, explicam, traz um monte de talentos. Lembra de Jesus contando a parábola dos talentos? Eles me dão um monte de talentos e eu nasço de novo em outra família que não é a minha família espiritual. Então eu sou um estranho no ninho, um ET. Não é assim que nós falamos? Eu sou um ET, um estranho no ninho. Aí eu nasço nessa família, nesse estranho no ninho. Já imaginou eu trazer todas as lembranças disso, que eu estou numa família estranha minha, que eu fui cruel, que o meu desejo é ser boa, mas é que eu provoquei a morte de muitas pessoas? Eu teria aprendizado ou eu enlouqueceria? Eu ficaria louca. Quando nós temos uma dor profunda, vamos lá, desencarna um filho, já passei por isso, pelo desencarne do filho. Você pensa que vai enlouquecer de dor. E é uma coisa natural da tua vida que está acontecendo agora, não tem passado, não tem só tem a vida, a sua vida atual, não tem outras vidas. Você pensa que vai enlouquecer de dor, imagina você lembrar das suas vidas anteriores. Mas o esquecimento é total? Não é total. Por quê? Porque a gente tem um pressentimento de que precisa melhorar, de que precisa mudar, que aquela família é estranha a nós, que nós temos saudades, nós temos melancolia e nós temos desejo de encontrar aquelas pessoas de afinidade. Deixando, como é que é um véu? Vocês já prestaram atenção de como é um véu? Pega um véu, não é a gente... Todo mundo conhece um véu, vai lá. Um véu de berçário de bebê, um véu do vestido de noiva. Ele esconde, mas não esconde totalmente. Ele não permite determinadas coisas, mas ele deixa escapar a luz, deixa escapar. Então, está protegendo o bebê de mosquito. O mosquito não entra, mas a luz entra, o ar entra, o oxigênio entra. A vida encarnada é a mesma coisa. Então, você tem esquecimentos e você tem lembranças parciais. Você sabe que tem que melhorar, que você tem que progredir. Então, os laços, a reencarnação, ela unifica, ela solidifica, ela amplia o amor e o conhecimento. É essa a função. Quanto tempo que a gente precisa? Quantas encarnações nós devemos ter? Depende do espírito, lembrando novamente Oscar Wilde. Depende se você está olhando para as estrelas ou se você está olhando para o chão. Uma pessoa te fere, você não consegue perdoar. Você magoa as pessoas, você não perdoa. Se nós fazemos isso, nós vamos precisar de mais encarnações. Agora, uma pessoa nos magoa, nós perdoamos. Uma pessoa nos fere, nós damos a outra face. Lembra de Jesus? Jesus faz uma recomendação muito séria que nós não levamos a sério. A recomendação é séria, mas nós não levamos a sério. Por quê? Ele diz assim, se uma pessoa te fere na face, oferece também a outra. Porque ele feriu. Lembra da liberdade de ação? Ele vai colher as consequências, mas se você perdoou, você não tem consequência para colher. Você continua progredindo. Se alguém te pede a túnica, dê também a capa. Se a pessoa ainda está tirando de você, se a pessoa ainda está usando do furto, do roubo, e você já compreende que isso é errado, quem está progredindo? Quem é que está olhando para as estrelas? Se uma pessoa te pede para caminhar 1000 passos, vai também 2000. Porque às vezes uma pessoa precisa de ajuda. Eu não quero ajudar aquela pessoa. Vamos lá, meu pai está com Alzheimer.
É uma realidade, não estou figurando agora. Eu não tenho nenhuma paciência com o meu pai. Ele está pedindo para você caminhar 1000 passos, eu não vou 2000. E os meus 1000 passos, não foi ele que auxiliou no meu crescimento, na minha existência, na minha sobrevivência, no meu estudo, me tornar uma pessoa de bem? E aí não vale nem se ele é o laço de afinidade ou se ele não é o laço de afinidade, se é a família certa ou se é a família errada. É a lei de caridade. Esta é a principal lição que a lei natural de reencarnação quer nos mostrar, que é o exercício da caridade prestante. O que é caridade? Caridade quer dizer amor e movimento. Para que nós estamos encarnados? Para aprender o amor. Qual é o primeiro passo do amor? Caridade. Então vamos aprender a fazer caridade, movimentar o amor para aprender os outros passos do amor. Então, o pai está pedindo para caminhar 1000 passos. Vamos 2000. Paciência, carinho, perseverança, contar a mesma história 1000 vezes. Filha, você veio ontem aconteceu isso. Filha, você veio sozinha ou você veio com o Toninho? Eu vim sozinha, pai. Mas você veio dirigindo? Vim dirigindo, pai. Mas você veio dirigindo sozinha? Vim dirigindo sozinha, pai. Ah, tá bom. Dali a pouco, filha, você veio sozinha ou você veio com o Toninho? Eu vim sozinha, pai. Você veio dirigindo? Vim dirigindo, pai. Você já dirige sozinho? Dirige sozinha, pai. Tá bom. Ter paciência de falar a mesma coisa 1000 vezes. Quem tem essa paciência conosco? As leis naturais, Deus, Jesus, nos ensinando isso o tempo inteiro. Quando nós estamos nascendo, fazendo a mesma lição, o que Deus está falando para nós? Filho, tenha cuidado com a liberdade de ação. Filho, tenha cuidado com a liberdade de ação. Filho, tenha cuidado com a liberdade de ação. É que nós não paramos para pensar. Somente isso. Então, precisamos ter liberdade de ação, precisamos ter responsabilidade sobre o nosso livre-arbítrio. Então, os limites da reencarnação estão de acordo com o aprendizado do espírito. Se ele aprende devagar, ele terá mais reencarnação. Se ele aprende depressa, ele terá menos reencarnação. E aí vem aquela outra pergunta. Então, só os espíritos culpados é que reencarnam? Não. A reencarnação é uma necessidade a todos os espíritos. Lembra que eu falei que somos criados simples e ignorantes? A existência corpórea é necessária ao nosso aprendizado. Então, não são só os espíritos culpados. Quando nós começamos o nosso processo de encarnação, a experiência na vida corpórea, é que nós vamos abrir em aprendizado, evolução, progresso, ou repetir o aprendizado porque não aprendeu. Aí é culpado. Mas não é culpado porque Deus cria culpas para nós realizarmos. As culpas e os erros que estamos resgatando é a nossa ação sobre o livre-arbítrio, é a nossa ação na nossa liberdade de ação. Então, é o que acontece conosco quando nós não utilizamos essa liberdade com bom senso e com entendimento. Então, nós nascemos simples e ignorantes, vamos reencarnando e fazendo laços de família. Os laços de família nos unificam, nos fortalecem, criam amizade, espíritos protetores e amigos pela eternidade. Reencarnamos quantas vezes forem necessárias diante do nosso aprendizado, com a paciência de todos da nossa família, com a paciência da lei natural, porque ela é paciente e é imutável, com a espera de Jesus, que é o nosso objetivo em morar com Ele, quando nós estivermos prontos, e com o amor infinito misericordioso de Deus. Não somos só os culpados que reencarnam, todos reencarnam para o seu progresso, mudando de estágio conforme o seu aprendizado. Este Evangelho de Jesus é lindo,
é magnífico, é extraordinário. E você conseguir olhar para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, para os seus amigos, para aquele que você deseja. E nós falamos isso, né? Aquela pessoa é meu irmão de coração. Sim, é verdade, irmão de espírito. Ele está na outra família, está em aprendizado e a gente está sempre trocando essa experiência. Que maravilha, que consolo extraordinário, que consolo extraordinário saber que todas as nossas afinidades, todas aquelas pessoas que nós amamos profundamente, não se perderão de nós, estarão sempre conosco. Isso é a coisa mais extraordinária desse Evangelho. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre, e que possamos aproveitar esses instantes finais de estudo para pedir ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais, que abençoe todos os laços de família, que abençoe todas as famílias da Terra, que todos tenham a alegria, a compreensão e a felicidade de receber o seu maná de espiritual, de amor, de compaixão, de paciência, de solidariedade, e que nós possamos ser fortes, ampliando o nosso amor, que nós possamos ter a alegria permanente de auxiliar uns aos outros, lembrando de olharmos para as estrelas, buscar o Mestre Jesus, que nos momentos difíceis, que nos momentos de dor, possamos lembrar que a vida corpórea é uma passagem, é uma experiência para uma vida futura melhor. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre.